Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, vamos começar com a primeira notícia, vem do Tecnoblog, do Giovanni Santa Rosa. Parece que a Anatel deu um sinal verde para a Amazon, né? Isso mesmo. Autorizaram os testes temporários para a internet via satélite da Amazon Kuiper aqui no Brasil. Ah, legal. E quando e onde vão ser esses testes? Olha, vão rolar entre 24 de junho e 21 de setembro agora de 2025. Os locais escolhidos foram Cosmópolis, em São Paulo, e Glória de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Entendi. É um passo, né? Mas a Amazon tá um pouco atrasada nesse jogo, não tá? O projeto Kuiper. Pois é, tá sim. A Anatel até prorrogou o prazo para eles colocarem os satélites em operação. O lançamento inicial era para abril, né? E teve atraso. E tem a questão técnica também de mover os satélites para a altitude certa. Leva tempo. Exato, de 1 a 4 meses. Eles lançaram 27 satélites em abril, mas a produção dos receptores, aqueles aparelhos que ficam na casa do cliente, parece que tá devagar. A Bloomberg falou em dezenas fabricados só. Nossa, dezenas é muito pouco comparado com a meta deles. Sim, a meta é de mais de 3.000 satélites até 2029. E a FCC, lá nos Estados Unidos, exige metade disso até julho de 2026. Enquanto isso, a Starlink já está com uns 7.000 em órbita. É uma diferença grande. Uma corrida bem desigual por enquanto. Mas a Amazon diz que está no cronograma, né? Primeiros clientes em 2025. Veremos. Vamos acompanhar. Agora, mudando de empresa, Jaqueline Souza, no canal Tech, traz notícias sobre a AMD e a Microsoft. Ah, a parceria para os chips do Xbox, certo. Renovaram. Renovaram, sim. Mas parece que o plano é maior agora. A CEO da AMD, a Lisa Su, falou em criar um roteiro completo de chips otimizados para jogos. Não só para os consoles, mas pensando em portáteis também. Interessante. Um roteiro completo. E qual seria o foco principal disso? Retrocompatibilidade. Parece que isso é chave para eles. Querem garantir que quem tem o Xbox possa jogar tanto os títulos antigos quanto os novos, sabe? Em diferentes plataformas da marca. Faz sentido. Preservar a biblioteca de jogos é um grande atrativo. Com certeza. Ela até citou que estão fazendo tudo pensando nisso, cumprindo uma promessa aos jogadores e desenvolvedores. E mencionaram planos de usar mais IA, né, para melhorar a experiência, deixar mais imersiva. IA para acelerar a renderização de arte, coisas assim? Isso, exatamente. Mas, detalhes técnicos dos novos chips mesmo, ainda nada. A expectativa é que sejam bem mais potentes até para suportar essa retrocompatibilidade toda de forma eficiente. Bom, da Microsoft e AMD, vamos para a Apple. Douglas Nascimento, no Mac Magazine, fala de uma pesquisa nova deles, um tal de Prose. Isso, Prose. É um nome chique para Preference Reasoning by Observing and Synthesizing Examples. Basicamente, é um método para fazer os modelos de linguagem grandes, os LLMs, escreverem mais como você. Como assim? Como você? Ele aprende meu estilo? Exatamente. A ideia é que a IA analise amostras da sua escrita, tipo e-mails, documentos, e aprenda suas preferências de tom, de estrutura, sabe? E aí ela vai refinando a própria escrita para ficar parecida. Usa um processo interativo comparando o que ela gera com o seu texto. Que doideira! E funciona bem? Olha, eles criaram também um benchmark para medir isso, o Plume. E nos testes, usando modelos como o GPT-4, o Prose se saiu melhor que outro método, o Cypher, em capturar o tom tipo 33% melhor. Mas e para a estrutura do texto? Aí outra técnica, a ICL, ainda foi um pouco melhor. Mas o interessante é que quando combinaram Prose e ICL, os resultados foram ainda melhores. Superaram o Prose sozinho, o ICL sozinho e bem mais que o Cypher. Então a ideia é usar os dois juntos para ter uma IA que escreve de forma mais pessoal, no seu estilo mesmo. Bem interessante isso. Sim, um passo para deixar a interação com a IA mais natural, talvez. E falando em tecnologia pessoal, vamos para os vestíveis. Nathan Vieira, no canal Tech, noticiou um lançamento da Garmin. Ah, Garmin? O que eles lançaram? Mais um relógio? Quase. É uma pulseira focada em monitoramento de sono, a Index Sleep Monitor. Para usar no braço, não no pulso. Uma pulseira só para dormir. E
O que ela tem de especial? O grande destaque, pelo visto, é a bateria. Dura até 7 dias, o que é muito bom. Fora isso, ela faz o rastreamento padrão, estágios do sono, leve, profundo, REM, respiração, frequência cardíaca, temperatura da pele, tudo sincronizado com o app Garmin Connect, claro. Entendi. E o design? É confortável para dormir? Parece que sim, é uma pulseira com um módulo eletrônico pequeno, removível, onde ficam os sensores, e tem uns recursos extras bacanas. Tipo? Tem um alarme vibratório inteligente que tenta te acordar na fase de sono leve, sabe? Para ser menos abrupto, monitora o HRV, a variabilidade da frequência cardíaca, que ajuda a medir estresse, tem a função Body Battery, que estima sua energia. Ah, o Body Battery eu conheço de outros Garmin. E vi que também estima ciclo menstrual pela temperatura da pele. Isso, mas eles fazem questão de avisar, né? Não é um dispositivo médico, nem para diagnóstico, nem para controle de natalidade. É mais um indicador. Já está disponível lá nos Estados Unidos por uns $170. Certo. Bom, da Garmin vamos para a OpenAI. Ana Luísa Figueiredo, no Olhar Digital, trouxe atualizações sobre o GPT-5. O Sam Altman falou algo, né? Falou. Deu uma janela de lançamento, ele disse que o GPT-5 deve chegar provavelmente durante o verão do Hemisfério Norte, de 2025. Ou seja, entre junho e setembro, mas sem data definida. Provavelmente, né? Sempre tem essa cautela. E tem mais alguma coisa? Sim, tem um debate interno lá na OpenAI. Se o próximo passo vai ser um salto grande, tipo um GPT-5 mesmo, ou se vão continuar com atualizações mais graduais, tipo um GPT 4.5, 4.6. A própria noção de versão tá ficando meio fluida, sabe? Com atualizações contínuas. Entendo. Pode ser que nem chamem de 5, então. Exato. E ele também falou sobre a AGI, a Inteligência Artificial Geral. Disse que a definição meio que mudou, foi superada em alguns aspectos, e que ele discorda que já alcançamos a AGI, mesmo com modelos avançados. E qual seria o critério para ele, então? Capacidade de fazer descobertas científicas de forma independente. Esse seria um marco para uma superinteligência, e ele vê o desenvolvimento da AGI mais como um processo contínuo, não um evento súbito. E sobre o modelo de negócios? Vão colocar anúncios no ChatGPT? Por enquanto, não. Ele falou que a preocupação é manter a confiança, mas admitiu que estão buscando formas de gerar receita com os usuários gratuitos, talvez no próximo ano. Ok, OpenAI na mira. Agora, Google. Jay Bongoto, no Android Central, está especulando sobre uma mudança no Android. Widget at a Glance. Isso. Aquele widget que fica na tela inicial e de bloqueio dos pixels mostrando clima, calendário, a especulação é que ele pode ser renomeado para Gemini Space. Gemini Space. E seria só uma mudança de nome? Parece que não. A ideia, inspirada talvez no que a Samsung faz com o Nowbor, seria turbinar ele. Além do básico, poderia mostrar placares esportivos ao vivo, resumos financeiros, informações mais dinâmicas. Ah, interessante. E tem alguma base para essa especulação? Sim, encontraram pistas no código do Android 16 que o PR1 Beta 1. Arquivos mencionando Ambient Data, Ambient Hub, e isso apareceu tanto no firmware do Pixel 9 Pro quanto do 8 Pro, sugerindo que seria algo amplo. E a ligação com o Gemini, a IA do Google? Estaria ligado ao app Android System Intelligence, que já alimenta o At a Glance atual. O código menciona Gemini Space e suporte a essas novas categorias, finanças e esportes. Mas ainda é especulação, né? Sim. O próprio autor do artigo ressalta que é uma suposição informada, até porque essas funções de finanças, Finance Recap, e esportes também estão sendo desenvolvidas para o At a Glance atual do Pixel Launcher. Então o nome Gemini Space ainda não é certeza. Entendido, ficar de olho nisso. Agora, vamos para algo bem maior. Supercomputadores. Dan Robson, no The Register, fala do Japão. Exato. A Fujitsu foi escolhida para projetar o sucessor do Fugaku, que já foi o supercomputador mais rápido do mundo. O nome provisório do novo é Fugaku Next. Fugaku Next. E quem está por trás disso, além da Fujitsu? O Instituto Riken é a entidade principal que contratou a Fujitsu. A fase de design básico vai até fevereiro de 2026, mas o computador mesmo não deve ficar pronto antes de 2027. Demora um pouco. E a tecnologia? O que se sabe?
Provavelmente você baseado em ARM, assim como o Fugaku. A ideia é usar uma CPU derivada de um chip de data center da Fujitsu chamado Monaka. O processador específico para o supercomputador seria o Monaka X. E o que se espera em termos de capacidade? Manter a compatibilidade com as aplicações que já rodam no Fugaku é importante, mas o grande salto será adicionar aceleração de IA e provavelmente atingir performance exascale, competir com os gigantes atuais, como o Frontier, lá dos Estados Unidos. E esse chip Monaka tem mais detalhes? Sim, é tecnologia de ponta. Processo de 2 nanômetros, até 144 núcleos ARM V9, arquitetura chiplet com memória SRAM empilhada. O Monaka X talvez use HBM, memória de alta largura de banda, como o chip do Fugaku usava. Uau, parece potente. A Fujitsu está investindo pesado nisso, então. Com certeza, o CTO deles falou em usar a experiência do Fugaku e essas novas tecnologias para desenvolver também NPUs e processadores de IA made in Japan. É um projeto estratégico para o país. Bem interessante. Agora uma mudança de tema radical. Geopolítica e tecnologia. Vitor M., no Peopleware, reporta um alerta da Casa Branca sobre o Irã. É, uma notícia preocupante. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que, tecnicamente, o Irã teria a capacidade de construir uma arma nuclear em cerca de 15 dias. 15 dias? Isso é muito rápido. E o que falta, então? Segundo a Casa Branca, falta apenas a decisão política do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Tecnicamente, eles já teriam os componentes essenciais. E quais seriam esses componentes? O principal é o material físsil. O Irã já tem urânio enriquecido a mais de 60%, bem perto dos 90% necessários para uma bomba. Além disso, precisariam de um sistema de detonação preciso e um invólucro para a compressão do material. E eles avançaram nessas outras áreas também. Sim, desenvolveram centrífugas mais avançadas como a IR6, que aceleram o enriquecimento, e progrediram em engenharia de explosivos, metalurgia, sistemas de iniciação, coisas necessárias para uma bomba de implosão, que é mais complexa. E qual o contexto disso? Por que esse alerta agora? Bom, desde que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear, o JCPOA, lá em 2018, o Irã reduziu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica e aumentou muitas reservas de urânio enriquecido. Esse reconhecimento público da capacidade técnica deles por Washington marca uma mudança de tom, sabe? Aumenta a pressão. Entendo. E os riscos disso são enormes, né? Proliferação na região. Exatamente. Risco de uma corrida armamentista, com outros países como a Arábia Saudita buscando capacidade própria. Instabilidade no Golfo Pérsico. A estratégia de Washington parece ser uma combinação de dissuasão, sanções e diplomacia, mas o cenário é tenso. É, bem intenso mesmo. Deixando a geopolítica de lado e voltando para a tecnologia, mas numa área mais especulativa. Lucas Vinícius Santos, no Tecmundo, falou sobre upload da mente humana. Ah, o clássico da ficção científica. Tipo o Sandy Nipper em Black Mirror, né? Tem até bilionário russo querendo fazer isso até 2045. Pois é, mas e a realidade científica? Estamos perto disso? Nem um pouco. A matéria deixa claro que a maioria dos cientistas acha isso extremamente otimista, para não dizer impossível com a tecnologia atual. Faltam não só as ferramentas, mas a própria compreensão do que significa transferir a mente. É verdade. O que seria transferido? Memórias, personalidade e a consciência. Fica para trás? São perguntas enormes. Exato. O primeiro obstáculo técnico seria replicar o cérebro digitalmente, aquela rede imensa de neurônios e sinapses. Mas a mente é só isso. E a consciência, que ainda é um mistério? E mesmo que se crie uma cópia digital perfeita, ela seria a pessoa original. Tem as questões filosóficas também, né? Um tal Dr. Peter Bentley é citado. Sim, ele levanta pontos como: se o cérebro original sobreviver, a identidade se divide. A cópia digital teria uma crise existencial? São dilemas éticos e filosóficos complexos. E quais seriam os caminhos teóricos para isso acontecer um dia? O artigo menciona a existência como software ou em um corpo robótico. O Bentley até sugere uma substituição gradual, tipo ir trocando partes do corpo por componentes computadorizados até o organismo todo ser uma máquina. Mas isso é muito hipotético. E a complexidade do cérebro é absurda.
mais de 80 bilhões de neurônios. Sim, um relatório de Oxford de 2008 já dizia que a emulação completa enfrenta desafios gigantescos. Engenharia, pesquisa básica, poder computacional. Talvez seja possível num futuro distante, mas a estimativa mais realista que o artigo menciona é algo como 200 anos. 200 anos. Definitivamente não é para agora. E tem a questão da experiência sensorial também, né? Como replicar cheiros, texturas. Pois é, a consciência está muito ligada a isso. Precisaria simular tudo digitalmente, ou talvez, como você disse, colocar a mente num robô que pudesse interagir com o mundo. Enfim, muito pé no chão por enquanto. Concordo. E para fechar, uma notícia bem mais pé no chão, mas com potencial incrível na área médica. Rui Neto, no Peopleware, fala sobre cera de ouvido e Parkinson. Cera de ouvido? Sério? Como assim? Parece estranho, né? Mas pesquisadores descobriram que a cera do ouvido, o cerumen, pode conter biomarcadores da doença de Parkinson. Uau! E por que isso é importante? Porque pode levar a um diagnóstico muito mais precoce. Hoje, o diagnóstico de Parkinson depende muito de exames clínicos, neuroimagem, que são caros e às vezes subjetivos. Um teste simples e precoce faria uma diferença enorme para o tratamento e para a qualidade de vida. E como funciona? O que tem na cera? Pesquisas anteriores já tinham olhado para o sebo da pele, porque pessoas com Parkinson têm um odor diferente devido a certos compostos orgânicos voláteis, os COVs. Só que o sebo é muito afetado pelo ambiente, dieta, etc. A cera de ouvido, que também tem sebo na composição, fica mais protegida lá no canal auditivo, então é uma amostra mais estável. Ah, entendi a lógica. E o que eles encontraram no estudo? Analisaram a cera de mais de 200 pessoas. Metade com Parkinson, usando uma técnica chamada cromatografia gasosa espectrometria de massa, GCMS. Identificaram 4 COVs específicos que estavam em níveis significativamente diferentes entre os grupos. E conseguiram usar isso para diagnosticar? Sim, eles desenvolveram um sistema de IA, tipo um nariz eletrônico, usando essa análise química e uma rede neural convolucional para classificar as amostras. E o resultado foi impressionante, 94% de precisão em distinguir quem tinha Parkinson de quem não tinha. Nossa, 94% é muito alto. Isso tem um potencial enorme, então. Gigantesco. Pode se tornar, quem sabe, uma ferramenta de rastreio inicial, barata e não invasiva para pegar a doença bem no comecinho. Realmente uma descoberta promissora. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!